O programa Afinando Ideias é um oferecimento da JRP Locadora. Trabalhe com transporte por aplicativo. Nós temos o carro ideal para você. E Silver Energy, energia solar 100% financiada e a juros baixíssimos. Olá, amigos. No programa de hoje vamos entrevistar o jornalista Max Ladeira, que tem sido uma voz solitária, mas muito importante na denúncia de desmandos na administração pública. Ficou muito conhecido quando do episódio do famigerado fevereiro de 2017, sendo uma voz em defesa dos policiais militares. O governante tem a obrigação de cuidar do pessoal do serviço público, que é um patrimônio público da mais elevada importância. Quando se perde um funcionário público, por qualquer motivo, demissão, etc., perde-se o investimento nele feito. Perde-se tudo que se gastou para que ele tenha a experiência na execução do seu serviço. Perdendo um homem, vamos precisar formar outro, começando do zero. O funcionalismo é o maior patrimônio das administrações públicas em todos os níveis. E existe um gasto considerável para a seleção, formação e treinamento do pessoal. O que o administrador deve fazer é valorizar, preservar, recuperar o servidor público e jamais deixar que ele se perca por questões mínimas que devem ser enfrentadas para a melhor solução dos conflitos entre a administração e o funcionalismo. O jornalista Max Ladeira, destemido, tem enfrentado o poder denunciando desmandos do serviço público, inclusive com relação ao tratamento enganoso que tem sido dispensado aos servidores públicos em geral. Não saiam daí, nosso programa já está começando. Max Ladeira, como vai? Tudo bom? Poxa, ótimo estar com o senhor aqui, doutor. Obrigado por você ter vindo, né? Obrigado, depois eu que agradeço. Tanta luta, tanta dificuldade. Não sei nem por que o senhor me convidou, mas eu estou aqui, vamos lá. Será que... Eu acho que foi falta de opção de entrevistado, não, doutor? Não, eu te convidei porque eu fiquei muito impressionado com o seu trabalho quando eu conheci o seu trabalho em 2017, fevereiro, que você foi aquela voz poderosa. Obrigado. Né? Defendendo os policiais militares, que é a minha classe, né? Não deixa de ser, eu sou tenente da PM, da reserva, e eu fiquei muito impressionado com o seu trabalho, você não teve medo de nada, você falou tudo que tinha que falar e as estruturas do poder aí ficaram bastante abaladas. Conte-nos como é que foi isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Dr. Pinheiro, que é um amigo, né? Eu considero o Dr. Pinheiro meu padrinho, eu tenho essa consideração de amigo, assim, um relacionamento com a família, Dona Sônia, os meninos, a linda filha que o senhor tem, né? A família maravilhosa, você me recebeu como amigo. E em 2017 teve duas situações muito distintas. O lado trágico daquela greve terrível, né? Que o sofrimento do povo capixaba, mas também teve o lado de eu conhecer o senhor logo após. Obrigado. Que foi muito importante para mim, e a gente, dali por diante, manter uma amizade, de eu ir na casa do senhor, o senhor ir na minha casa, o senhor dormir na minha casa, e a gente tem essa amizade. Olha, 2017 foi trágico, porque a gente via uma polícia militar desmotivada nas ruas, né? E eu fui criado para respeitar a polícia. Lá em casa, o meu pai falava o seguinte: polícia é polícia, bandido é bandido. Sem então dúvida. Não tem esse meio termo. Sem dúvida. Porque o bandido é bonzinho lá no morro porque dá tênis pro garoto. Ele não dá nada de graça. Bandido é bandido, polícia é polícia. Então eu via... E quem apoia bandido é bandido também, não tem jeito. Então eu via a polícia sendo massacrada por um governo, né, um governo ditatorial, naquele período. Eu não vou falar o nome do governador, mas todo mundo sabe, em 2017 ele estava no poder. Então esse camarada desafiou uma segurança pública, homens e mulheres valentes que iam para as ruas defender a população num momento conturbado. E a gente pensava que 2017 ia ficar lá, naquele passado, e que a coisa ia melhorar, que a coisa ia mudar. Mas hoje nós estamos vendo
Tal como aquela música, eu vejo o futuro repetir o passado. Onde hoje, nesse exato momento, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, né, a briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, continua sofrendo a mesma coisa, né? O abuso de poder nesse estado é tão grande, doutor, que em meio no dia 10, enquanto a Polícia Militar estava lá reivindicando seu direito na Assembleia Legislativa, existia um projeto de lei do deputado Freitas que dava um aumento de 60% do salário dos defensores públicos. Ora bola, o defensor público não defende polícia, ele defende bandido. Mas ele, tudo bem, ele defende as pessoas de bem da sociedade. Não tô sendo radical na coisa. Claro, ele defende as pessoas que não podem pagar um advogado, a gente sabe disso. Mas a maioria também defende pessoas que estão no crime, que precisam ser respeitadas pela lei ou tratadas pela lei. Mas deram 60% de aumento para os defensores públicos, que eu não vejo nada demais. São trabalhadores, merecem. E dão 4% de aumento para um policial. Veja bem, na época eu fiz um artigo, publiquei no Facebook, não que eu tenha me manifestado ali a favor ou contra a greve. E eu nunca disse. Sim. Fui criticado lá, alguém, um juiz sendo a favor de greve, tal. Eu falei, leia de novo, meu filho, você leu, não entendeu. Eu não falei em nenhum momento se eu era a favor ou se eu era contra. Eu falei da falta de habilidade, ou da arrogância, negociação, de não negociar. Então agora eu estou dizendo claramente, não foi um bom caminho a greve da PM. Não, claro que não. A PM, os líderes da greve cometeram um erro. O resultado da greve foram números alarmantes, mortes terríveis. Então, agora, o problema todo é esse. Surge a greve, ora, o governo tem obrigação de sentar à mesa e ir ao extremo na negociação, claro, até para evitar um mal maior. E lamentavelmente, foi justamente essa falta de habilidade, por quem sempre foi muito hábil, diga-se de passagem, claro, né? Sempre foi muito hábil. Várias bandeiras aí, né? Depois endurece, ofende a classe, a categoria policial militar, e aí a coisa degringola e não vai dar lugar nenhum. Só para deixar claro, quando a gente fala do aumento de salário dos defensores públicos, ninguém está argumentando que eles não mereçam, eles merecem. Mas 4% para um policial militar, o pior salário do Brasil. O pior salário do Brasil. Exatamente. Quer dizer, como que um policial desse sai motivado? O governo, o nome já está dizendo, pior salário do Brasil. PSB, pior salário do Brasil. Mas então veja bem. Eu nem tinha pensado nisso, você pensou muito bem. A questão toda é a seguinte, eu falando em defensores públicos, quando eu estive como promotor no Rio de Janeiro, o juiz, o promotor e o defensor tinham equiparação de subsídios, ou seja, era exatamente igual, os mesmos rendimentos, os mesmos vencimentos, né? Quer dizer, a valorização da classe que foi feita lá por um governador antigo lá. E realmente o povo do Rio de Janeiro, naquela época, eu não sei como é que está hoje, não sei se houve essa desvinculação, mas o camarada ia fazer concurso para promotor, para juiz ou para defensor, a dificuldade era a mesma. Né? Conheci juiz daqui que foi ser defensor lá, salário digno, né? Então, talvez a gente tenha que pensar até algo nesse sentido, porque a defensoria pública é extremamente importante, né? Embora seja para defender bandidos, mas mesmo assim o bandido tem direito à defesa. Pelo menos a defesa tem direito. Defesa por quem está encarregado da defesa. Tem que ter advogado, tem que ter defensor. Agora, quem não é advogado, quem não está advogando no caso, quem não é defensor do caso, defender bandido, pelo amor de Deus, para mim é bandido. 4% de aumento para a Polícia Militar. Mas esse é um momento agora. Mas em 2017 eu estava no ar, em um programa de muita audiência no sul do estado, que era o Jornal da Rádio Cidade, eu e Bia, mandar um beijo para Bia. E a gente fazia esse programa, que era um programa muito... E naquele momento de crise da Polícia Militar, onde ninguém podia falar nada, porque o grande problema que existe também é quando a mídia, a imprensa livre não se torna livre mais, ela se cala. Ou ela se omite, ou ela fica quieta, porque aí acontece aquele problema, ninguém se manifesta para falar nada. Então eu comprei essa briga, criei a Rádio Zap,
que era um áudio que eu mandava. Isso vazou, foi onde nós nos conhecemos, né, através desse trabalho. E desde então eu tenho me posicionado para ser uma voz em favor da segurança pública. Embora eu também consiga ver erros. Tem erros na polícia, tem erros de alguns policiais. Não é essa história, todo policial é santo, 100% honesto. Não existe isso. Mas existem os maus e os bons policiais. Nós vamos fazer uma breve pausa para os nossos comerciais e já retornamos. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando com Max Ladeira, o jornalista mais polêmico que eu conheço. Deixa eu fazer uma... Acho que tem outros. Deixa eu fazer uma retificação assim. Quando me chamam de polêmico, às vezes a pessoa chama de polêmico, quem era polêmico, a fim de me depreciar. Mas eu me sinto lisonjeado. Então sinta-se lisonjeado por você ser aquele causador de polêmicas. Inclusive você falou uma coisa muito interessante sobre a liberdade de imprensa. A notícia que a gente tem, o que se fala muito é que lutaram pela liberdade de imprensa, tomaram paulada nas costas, aquelas coisas de vitimismo todo, que eu não sei o que, blá, 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 né? Para termos liberdade de imprensa. Bom, eu tenho certeza que sempre houve liberdade de imprensa. Inclusive, hoje, a minha visão sobre a liberdade de imprensa é perfeita. A imprensa é extremamente livre para publicar a notícia de quem paga mais. Concorda comigo? Eu concordo, porque hoje eu não estou na mídia, e aproveitando também, eu não estou na imprensa oficial, a imprensa normal, essa rádio, sim, mesmo tendo o potencial que eu tenho, porque a gente sabe que pessoas ligadas ao governo não me querem no ar. Eu fico impressionado num camarada como você não está com aquele programa de rádio que você tem, aquele programa realmente forte, né? Falando, inclusive, mostrando os erros. Não existe. Jornalista, quando faz esse tipo de imprensa, ele não pode dizer o que... Aliás, deixa eu contar uma história para vocês que estão me vendo aí. Vou contar uma história para vocês muito básica para vocês entenderem o que é a imprensa. Nada do que vai no ar não passa pelo crivo de um departamento lá. Então eles vão dizer para você aquilo que você pode dizer. Até o mais polêmico dos jornalistas, só faz polêmica em cima do que ele pode fazer. Porque se não for, por exemplo, agora mesmo o Faustão comprou uma briga com o Flamengo. Entendeu? Porque o Flamengo não fechou um acordo com a Globo numa situação lá do campeonato. Então, comprou uma briga com o Flamengo. Mas antes o Flamengo era o melhor time do Rio de Janeiro, comemorava. Então, existe toda uma picuinha. Quem manda é o redator-chefe. O redator-chefe manda o que pode falar, o que não pode ser dito. Isso que eu estou dizendo aqui é um programa que o Dr. Pinheiro tem. Ele tem a liberdade, no programa dele, de falar sobre qualquer assunto, com respeito, claro, à emissora, que é uma grande emissora que está sendo veiculada esse programa. Então, não existe esse papo comunistinha, que fica falando, porque o presidente Bolsonaro é uma perseguição ao presidente da República, é uma perseguição a qualquer um que se manifesta pela moralidade e decência no Brasil, porque ninguém tem interesse nisso. Né? Eles maqueiam e acham um negocinho, uma pedrinha para condenar qualquer coisa que um cara de direita hoje faz no Brasil. Principalmente o presidente Bolsonaro, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Que se fizer, a Globo cai de pau, a Folha de São Paulo cai de pau. Por quê? Porque eles gostavam do jeitinho antigo, era muito dinheiro. Era muita grana. Muita canalice. Agora, quando o cara faz jornalismo sério, ele consegue ver os dois lados. Eu, por exemplo, eu tenho posicionamentos que eu não sou a favor do Bolsonaro. Tem outros que eu sou a favor. Tem uns que eu... Agora, você tem que ter essa liberdade. Tem horas que eu falo de um camarada que está cometendo uma insensatez, mas eu também vejo os méritos dele. Jornalismo... Porque jornalismo imparcial é só de quem não recebe de agência de governo. Aí consegue ser imparcial. Porque se receber de agência não tem imparcialidade. E parece que o dinheiro que
é mandado para essas agências. É um montante... É muito considerável. É um dinheiro muito grande, é licitado, é tudo dentro da lei, ninguém está dizendo que não é. Mas aí eles dividem para os amigos, os grandes órgãos de imprensa. Eu, por exemplo, há tempos atrás, nós denunciamos um esquema em Caravelas, na Bahia, de uma barriga de aluguel feita pela alta cúpula de hoje de pessoas que estão no governo do Espírito Santo. Alta, gente alta. Nós fizemos essa denúncia, né, com documentos, muitos documentos, e até hoje ninguém se movimentou. Ministério Público, entregamos para todos os órgãos de imprensa do Estado do Espírito Santo, ninguém se manifestou e comprovado. Agora, por favor, só explique rapidamente o que é barriga de aluguel. Barriga de aluguel é o cara pegar uma... Nessa área de corrupção. Ele pega uma ata lá, por exemplo, pegaram uma ata de Caravelas. Primeiro tentaram fazer, vamos contar a história, pode? Pode. Tentaram fazer, pegaram lá em Marataízes, conversaram com o prefeito para tentar fazer uma ata de registro de preço, né, de material elétrico, iluminação solar, só que o prefeito não quis entrar no esquema, saiu fora. Como eles viram que não conseguiam fazer em Marataízes, eles foram para Caravelas, na Bahia, conseguiram fazer essa ata de milhões e trouxeram para... É só pegar lá, já está implantado trouxeram aqui. E implantaram para a cidade. E trouxeram e implantaram para a cidade do Espírito Santo, que vem a ser a capital. Trouxeram para cá e conseguiram colocar essa ata para funcionar por aqui. Então, doutor, aproveitando o gancho, sabendo que o senhor, eu soube, não sei se eu posso falar, o senhor é pré-candidato para a cidade de Vitória, e conhecendo a moral que o senhor tem, o tipo de ser humano que o senhor é importante não abrir mão da lisura dentro das prefeituras, não abrir mão da coisa honesta, mandar pra cadeia, tem que pôr na cadeia, vagabundo, não é só se vagabundo, ai, o cara roubou, ladrão, não é só não, esses caras que estão em vagabundos, que roubam, que assaltam bancos, eles são melhores do que esses que roubam na saúde, que eles estão destruindo a sua família, o seu filho. Então, esse tipo de gente vagabunda tem que ir pra cadeia. Então, o senhor como prefeito, o senhor tem que falar comigo, que eu sou seu amigo, que o senhor vai pôr esses caras na cadeia, não pode dar... porque é filho de fulano, vai pra cana. Como o Bolsonaro, como o Moro está fazendo. O Brasil precisa ser passado a limpo. E só com essa turma que entrou agora no poder, que vem a ser a turma da direita, porque, mas você é contra a esquerda? Não, eu até vejo algumas pessoas da esquerda com méritos, né? Não é tudo. Mas a grande maioria dessa esquerda que dominou a política do Brasil nos últimos 13 anos aí é uma coisa assustadora. Acho que isso não pode ser mais dúvida para ninguém, né? Não existe. Porque cada dia aparece uma coisa a mais, cada dia aparece um outro escândalo, a coisa vai, daqui a pouco o judiciário já está entrando também, algumas figuras do judiciário, Ministério Público. O senhor me perguntou sobre a barriga de aluguel, então eles pegam essas atas, só para terminar, essa ata pronta e levam para qualquer prefeitura, e essas prefeituras aderem e todo mundo leva o caraminguá, uma grana boa aí, entendeu? E por isso que tem muito... Aí você, minha senhora, tá me ouvindo aí? O senhor, minha senhora. Então, a senhora quando olha assim, vê que só está andando de golzinho, bolinha, só está pagando aluguel e não tem nada, e o seu vizinho está enriquecendo rápido, tem algum problema nessa história aí. Vamos observar vizinhos que não receberam herança e que estão enriquecendo rápido. Pode estar vendendo droga, pode estar pegando dinheiro aí do dinheiro público. Entendeu? Tem que ficar de olho. Vamos fazer mais um breve intervalo para os nossos comerciais, já voltamos. Energia solar. Eu mandei instalar na minha casa. Quando eu vi a simulação do financiamento total, achei que fosse uma pegadinha, mas é verdade. O valor da parcela mensal é muito próximo ao da fatura da empresa concessionária. Precisamos economizar em tudo. Aproveitem. Energia solar 100% financiada. Liguem para Silver Energy 27 981 55 2626. Silver Energy, atendendo em todo o estado do Espírito Santo. Retornando com Max Ladeira, o jornalista mais brabo. Brabo não. É brabo. Brabo. Não é nem bravo, não. É brabo. É porque aquele cara, quando ele é muito bravo, a gente fala que é brabo. É brabo, né? Então é porque o cara é mesmo dos bons. E muito bacana estar aqui te entrevistando. E você lançou esse livro. Isso.
Não li todo. Você leu algumas partes, li algumas partes, mas vou te falar uma coisa. Você está errado. Eu tô? Tá. Em várias circunstâncias que você está errado. Entendeu? Você diz que você jamais será o que você não é. É porque quando eu falo sobre isso, eu sei que o senhor fez uma brincadeira no início aí, porque o que acontece? Eu acho que quem é já nasce pronto. Você pode até se aperfeiçoar. Eu lembro que na década de 80, o meu pai, ele tinha muita paixão pelo rádio, muita paixão. E eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Então, ali no Alto União, no Morrinho, a gente morava, a casinha muito simples, a única coisa que a gente tinha era rádio, não tinha televisão na década de 80, de tamanha pobreza nossa. E eu ouvi o programa do Valdir Vieira, eu sei até hoje o jingle. Valdir Vieira, um cara tão legal, na Rádio Globo ele é sensacional, amigo da dona de casa. Eu nunca esqueci isso na minha vida. E o Valdir Vieira, que é fidelense, de São Fidélis, você conhece São Fidélis, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, ele influenciou a minha vida. Eu falei, eu quero ser. Um dia eu estava lá, eu tinha 18 anos, né, eu tô com 47, hoje não parece, né, parece que eu tô com uns 22, né, fazer uma média. Então o que acontece? Eu estava lá na loja do meu irmão, quando eu ouvi numa rádio que estava anunciando lá que precisava fazer teste de locutor. Eu virei pro meu irmão e falei assim, eu vou lá fazer um teste. Peguei a bicicletinha e falei, você tá doido? Você nem sempre falar inglês? Eu falei, não tem problema não, eu vou no Emblomeixo e fui. Cheguei lá, né, os caras já me desprezaram com os olhos. Primeiro que eu estava com roupa de pobre, vestido de pobre com cara de pobre. Então você vai numa emissora de rádio, cara, vamos fazer teste com esse mané aí que não tinha jeito. Vamos ver o que esse cara quer, vergonha de não fazer o teste, né? O cara fez o teste comigo, aí chamou o outro no canto e eu ouvi. Fiz uma leitura labial do cara falando assim pelo ouvido. Mas esse cara não tem condição de ser locutor. Aí o Mário, que é um grande amigo meu, falou assim, não, você está enganado, olha o timbre de voz desse cara. Vamos dar uma oportunidade aí. Coloca esse cara da madrugada, rapaz. Na madrugada ninguém ouve rádio. E eu fui trabalhar de 9 às 2 da manhã naquela rádio. Em 6 meses, eu estava no horário nobre da rádio. Maravilha. Estava no horário nobre, comandando o programa de maior audiência que tinha lá, era eu no ar. Então, partindo dessa ideia, como esse cara que nunca teve formação em rádio, não estudou para ser radialista, porque eu nasci... É dom. Então, quando eu falo, você jamais será o que você não é, eu não estou dizendo que você não vai conseguir ser um médico, que você não vai conseguir ser um advogado, um juiz, mas os bons juízes, os grandes que deixaram o nome na história, nasceram com dom para aquilo ali. Então, não adianta você forçar uma barra. Mas a premissa desse livro, Eu Não Te Chamei, que está no imperativo, é como se fosse a voz de Deus dizendo. A primeira intenção desse livro para mim é a voz de Deus dizendo que tem muita gente por aí se intitulando líder religioso, pastor, roubando, falsos profetas, falsos políticos, falsos que dizem que são e não são, falsos direita, falsos de todos os tipos, que dizem que são chamados, são convidados, são comissionados, são... Quando na verdade, aliás, o próprio Jesus escreveu isso quando ele disse assim, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então essa é a situação que vive. Nós vivemos no Brasil de crise moral, crise profunda, ética, crise religiosa, aonde se negocia, se barganha com Deus, se barganha, olha, você deu o seu dinheiro para mim, que eu vou curar o teu câncer. Você deu o seu dinheiro para mim, que eu vou fazer sua vida prosperar. Quando, na verdade, o cara já é próspero. Porque se entende prosperidade em ter carro, ter dinheiro, ter mansão. Quando você olha para o lado, inclusive tem uma história que meu pai contava que eu nunca esqueci, doutor. Meu pai contou que um rei, muito triste e deprimido, foi procurar foi aconselhado pelo sábio a procurar um homem mais rico, mais feliz da terra. E ele saiu caminhando, e em dado momento ele não encontrava aquele homem feliz. E dentro de um buraco ele começou a ouvir um cara cantando, cavando buraco. E o sábio tinha aconselhado para ele que caso ele achasse, para pedir a camisa desse homem para vestir, que ele ia ficar feliz. E esse homem lá, naquele buraco lá no fundo, aí ele falou assim, rapaz, por favor, você é o homem mais feliz da terra, me dê sua camisa. O cara falou, eu não tenho camisa. Então, se confunde as coisas. Você, meu camarada, que está em casa aí com a sua esposa, com seus filhos, eu escrevo sobre isso,
ter com C. Você vê esses camaradas usando e abusando da boa-fé das pessoas, quando na verdade eles não são convocados. Há tempos atrás eu vi a história de Chico Xavier, quando Chico Xavier ganhou um anel de uma mulher muito rica para ajudar o projeto social dele, e ele não queria nada em troca. O que ele fez? Ele pegou o anel, a mulher falou assim: ah, seu Chico, eu estou precisando de uma compra para minha família. Ele pegou o anel e falou assim: toma para você. O anel dava para comprar um carro zero na época. Você falou em moral. Hoje a gente é xingado de moralista, né? Sim. Quando a gente se coloca, posiciona. Ah, você é moralista? Como se moralista fosse uma coisa depreciativa. Então está sendo normal. A gente vê aí figurões da mídia, figurões das artes. Né? Você é moralista, isso é moralismo. Ah, mas por quê? Mas moralismo é bom. Bom. Eu sou moralista, está me elogiando, não está me xingando, está me elogiando de moralista. E aí, doutor, ainda sobre o livro, aí, fora o pedaço religioso, né? Que a gente bate muito em cima disso nesse livro, que é importante você ler sobre isso. Com respeito a todas as religiões. Não, eu estou falando dos maus religiosos. Daqueles porque os aproveitadores. Eu não estou falando da igreja. Falsários. Eu não estou falando da igreja de Cristo. A noiva ataviada, que está escrito no livro de Apocalipse. Eu não estou falando da Virgem Prudente, que colocou óleo na lamparina dela. Eu não estou falando dessa igreja. Eu não estou falando da igreja invisível, né? A Rebeca diz, não, eu estou falando dos falsos profetas, desses caras que se intitulam chamados e não são. Eu estou falando também dos palestrantes motivacionais que só servem a um propósito, lucro, dinheiro, riqueza. Não que isso seja ruim, é bom ter dinheiro, é bom estar aqui agora, nesse exato momento. O que não é bom é você fazer disso a sua vida. Max Ladeira, sua entrevista deveria ser aquela de um dia inteiro. Obrigado. Né? Mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, doutor. Foi um prazer. Obrigado. Um grande abraço. Quero manifestar a presença do meu amigo Alex, aqui lá de Marataí, está com a gente aqui. Um abraço, Alex. Obrigado por ter vindo. Obrigado.